pessoal, mais um podcast Papo de Perícia, um podcast da Associação da Polícia Científica do Maranhão. E hoje estamos em Brasília, na sede da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Quero aqui agradecer ao presidente Marcos Camargo por ceder esse espaço para que a gente bata um papo aí muito interessante com nossos convidados. Sou Carol Noleto, sou perita criminal no Maranhão e atualmente presidente da Associação da Polícia Científica do Maranhão, APOTEC. E hoje temos dois convidados super especiais, Eduardo Manso, que é perito criminal do DF, e Ladislau Brito, que já participou de outros podcasts. Ladislau Brito é perito criminal no Amazonas. Então, nada melhor do que eles se apresentarem para a gente. Eduardo. Oi, Carol, bom dia, satisfação estar aqui na companhia também do perito Ladislau, um grande amigo, um grande profissional. Eu sou Eduardo Manso, sou perito criminal da Polícia Civil do Distrito Federal. Atualmente trabalho na Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, especificamente lotado na Coordenação Geral de Orçamento e Finanças, que faz parte da Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Desde quando você é perito? Já começou direto na perícia? Teve outros cargos antes? Me conta. Carol, que a gente estava conversando antes, eu acho importante falar. Isso, Carol, minha história é um pouco curiosa. Eu comecei como soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, onde ingressei em 2002. Passei praticamente 8 anos na Polícia Militar. Depois passei no concurso de agente de polícia do Distrito Federal, fiquei praticamente 8 anos também, e há 8 anos atrás ingressei na perícia criminal da Polícia Civil do Distrito Federal, onde estou também, curiosamente, há 8 anos. Então, nessa trajetória, estou praticamente completando 24 anos, né, na segurança pública, passando aí por diversas experiências diversificadas, e realmente todas as carreiras têm seu valor, é muito gratificante participar da segurança pública. E também tive a oportunidade de entrar na Senasp para continuar atuando na segurança pública, mas agora na área meio. Ótimo. Ladislau Brito, que já participou de outros podcasts. Vamos lá, se apresente de novo. Bom, meu nome é Ladislau Brito, sou perito criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas. Atualmente sou também diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Criminalística. E a Carol Eu esqueci. Nossa diretora também, né? E eu sou diretora de comunicação, faltou esse detalhe, mas estou completando agora a minha apresentação, Exatamente. Tá? Gostaria de agradecer também ao nosso presidente, Marcos Contel Seco, que é perito criminal do Mato Grosso, né, que é responsável por conduzir a nossa associação, né, que luta pelos interesses da Polícia Científica no Brasil. E aproveitar para falar, talvez, fazer um breve histórico aí da minha atuação, já que o Manso falou também, né? Sou biólogo, né, e fui no Amazonas, né, para trabalhar com pesquisa, né, e depois disso acabei entrando para a perícia criminal, né, e depois disso passei por alguns setores, né, e atuei também em outras áreas da Senasp, né, na Força Nacional de Segurança Pública, que é o braço operacional, onde a gente trabalha de fato fazendo atividade fim, apoia outros estados. Passei que era Diretoria de Política de Segurança Pública, atualmente é DSUSP, e hoje estou na Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, trabalhando na Coordenação Geral de Licitações e Contratos. Nossa, gente... Mas eu falei aqui, a gente tem que começar do começo. Provavelmente, as pessoas que estão assistindo não conhecem a Senasp, por exemplo. Vamos começar falando da Senasp? Podemos falar. Eduardo Manso. Sim. O que é a Senasp? Então, Secretaria Nacional de Segurança Pública, né? Esse nome, acredito que a sigla Senasp já seja bem comum no âmbito da segurança pública, né? Porque atua em diversos segmentos dos órgãos de segurança pública. Nós temos lá 6 diretorias, que são a Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, da qual fazemos parte. Do qual vai ser o assunto do podcast de hoje. Isso, nós temos a Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública, né, que está ali mais na área finalística, voltada às políticas de segurança pública. Temos a Diretoria de Operações Integradas de Inteligência, que é conhecida como DIOP, que conduz operações no âmbito dos estados de forma integrada, conjunta e coordenada. Temos a Diretoria de Ensino e Pesquisa, que cuida de toda a parte de capacitação dos profissionais de segurança pública. Temos também a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública,
que atua hoje com mais de 90 operações em todo o Brasil, em terras indígenas, em áreas de conflito, onde os estados precisam realmente de um apoio. E temos também a Diretoria de Gestão e Integração das Informações do Sistema Único de Segurança Pública, que no caso cuida daquele famoso Sinesp, que é aquele sistema que tem uma série de funcionalidades usadas pelos profissionais de segurança pública, dentre eles cadastro de armas, munições, perfis genéticos, entre tantas outras coisas. Ótimo. Então, eu fiz essa pergunta, gente, também, porque é uma dúvida que muita gente pergunta, quem é que trabalha na Senasp? Porque a gente está aqui com o Eduardo Manso, que ele é perito Do DF. do DF, Ladislau é perito do Amazonas e trabalham aqui. Como é que funciona, gente, essa mobilização que a gente fala tanto? Estou mobilizado para a Senasp. Como é que é isso na prática, Ladis? Pode explicar? Por exemplo, tem a figura do servidor mobilizado, que é baseado nos acordos de cooperação federativa, né, que tem entre a União e todos os estados, né, o mesmo mecanismo utilizado para a Força Nacional, que é uma das diretorias, que é um pouco mais conhecida, né, pelo fato de ter um emprego ali operacional direto, no qual o Estado ele cede esse profissional por um período específico, né, normalmente de 1 ano, para que ele atue, né, junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, exercendo as atividades, que, como bem colocou o Manso, né, pode ser em qualquer uma dessas diretorias, e podem ser atividades na área fim ou na área meio, né? Então, por meio dessa solicitação que vai do Secretário Nacional de Segurança Pública para o Secretário dos Estados, Isso, é bom explicar. ocorre essa liberação temporária. No caso do servidor mobilizado, ainda existe um legado, né, que a Senasp Que é também bom e importante fornece todos os anos para compensar, de uma certa forma, a ausência desse profissional. E pode envolver viaturas, equipamentos, armas, né? Isso é disponibilizado, né, para cada ano de atuação. Por outro lado, existem outros benefícios também decorrentes da atuação da Senasp e do Fundo Nacional, né, que investe bilhões, né, todos os anos na segurança pública, com muitos desses recursos, né, a maior parte deles destinados aos estados. Vocês têm uma ideia de quantos servidores hoje estão mobilizados? Carol, hoje nós temos por volta de 500 servidores mobilizados na Senasp, né, distribuídos nas 6 diretorias que nós falamos. Alguns deles estão também lotados no gabinete, assessorando diretamente o Secretário Nacional de Segurança Pública. É importante destacar que esses servidores eles passam um período na Senasp se qualificando e interagindo com várias políticas públicas, tendo uma noção completa da gestão em todas as áreas e acabam retornando para os seus estados como multiplicadores. Isso tem sido muito produtivo para os estados, porque acaba cedendo o seu profissional, que se torna cada vez mais qualificado, né, ao trabalhar na Senasp, e às vezes passa por mais de um setor e retorna ao seu estado para poder contribuir de forma mais aprimorada. Perfeito, é bom a gente falar isso, né, porque as pessoas não têm noção de como é esse trabalho. E, gente, a gente também estava conversando antes, nós somos peritos, passamos no concurso para sermos peritos, para atuarmos na atividade fim, como a gente já falou. E como é que vocês se prepararam para estar nessas atividades meio? Porque não é tão simples assim. A gente vai falar que, na verdade, é bem complicado. Toda essa atuação na atividade, né, que vocês desenvolvem hoje. Tem alguma coisa, Manso, algum curso preparatório para você estar hoje numa dessas diretorias? Então, Carol, a minha trajetória ela foi voltada, né, para concursos públicos. Eu me preparei durante anos, né, fazia alguns concursos para tribunais de contas, né, inclusive ficava ali batendo na porta, aguardando alguém abrir aquela porta, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do DF, e isso me trouxe uma bagagem teórica, né? Mas lá no ano de 2021 recebi um convite, eu era da perícia contábil à época, e tinha um certo destaque no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, porque a gente conseguiu construir uma integração bacana entre as equipes especializadas de investigação, e isso nos trouxe um pouco de notoriedade por conta da atuação em casos relevantes, né? A partir daí, eu recebi um convite para poder integrar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, lá na Diretoria de Gestão, e passei a me qualificar. Então, lá eu fiz diversos cursos, eu fiz mais de 30 cursos, fiz pós-graduação estando lá também na área de gestão. Então, a gente sempre busca esse aprimoramento daquilo que a gente já carrega de bagagem profissional. Mas é importante também mencionar que o servidor de segurança pública,
ele não é treinado para administrar. Isso gera uma deficiência na máquina, né? É isso que eu ia falar. Como você muito bem colocou, qual seria a preparação? Eu entendo Isso. que ao longo da nossa trajetória profissional, alguns escolhem a parte operacional, outros acabam caindo ali na área meio que sem saber o que Eu ia falar, a fazer. gente cai de paraquedas. Exatamente. E aí se Ali. depara com uma realidade totalmente diferente, né? Então, assim, hoje nós temos lá no Ministério da Justiça, por meio da Diretoria de Ensino e Pesquisa, nós temos vários cursos que qualificam os profissionais para trabalharem com convênio, com orçamento público, com transferências obrigatórias, que são as transferências fundo a fundo, e a gente pode abordar isso mais à frente. Então, a gente faz todo um ciclo de preparação desse profissional, obviamente não dispensando ali que ele se capacite, né, por iniciativa própria, pagando cursos, porque a deficiência na administração pública ela é grande em todos os setores. Isso. E o profissional de segurança pública, ele é treinado para atuar na rua. A gente está atuando para ser perito, para fazer Exatamente. o laudo. Inclusive, a nossa academia de formação, ela é totalmente voltada para essa aplicação na área fim. Então, a gente carece de uma capacitação já no início da formação do profissional, de uma doutrina voltada para isso, para valorizar, né, das instituições oferecerem de forma periódica, né, e possibilitar que seus servidores se capacitem nessa área. Então, o que o Manso colocou é muito importante. E até ressaltar que a formação dele, né, acadêmica, ele é contador, né? Isso. Também ajudou. Contribui muito com ajudou. todo o arcabouço acadêmico que ele traz. Mas muito disso se vai, assim, principalmente pela vontade, né, do pela servidor, iniciativa do servidor. de buscar mais conhecimento e mais capacitação nessa área. Mas a Senasp também tem um papel muito Vamos importante usar o exemplo nisso. de Ladislau, porque ele é biólogo. Imagina só, tá hoje nessa diretoria, Ladis, tu fez alguma capacitação para estar lá, ou essa... Como é que é? Ao longo da Ou a nossa tua atuação, né, experiência, quando né? eu saí dessa área fim e fui atuar nessa área meia, a gente acaba tendo que recorrer ao estudo do direito, das licitações, Isso. dos contratos, então todo esse arcabouço jurídico, né, que a gente acaba, por conta própria, buscando também. Fiz alguns cursos também, tem vários cursos oferecidos pela ENAP, né, tem vários cursos EAD e outros cursos que a gente pode recorrer também. E acabei, né, resolvendo fazer o curso de Direito, né? Estou cursando atualmente, porque a gente, inevitavelmente, acaba buscando esse conhecimento. Né? Então, isso me empurrou também para buscar essa segunda graduação, para obter um pouco mais de conhecimento nessa área. E a gente vai aprendendo muitas coisas aí no meio do caminho, né, no meio do processo, com os desafios que vão surgindo de uma hora para outra e estimulam a gente a sair da zona de conforto, né, e buscar o conhecimento necessário. Isso é muito importante. As pessoas realmente querem saber, porque eu mesma, meu Deus, como é que é isso? Como é que funciona ali dentro? Porque lá já foi de 3 diretorias também isso, né, Ladislau? Já passei por 3 Você diretorias. pode ir para outra diretoria. Eu conheci Lades, exatamente. gente. Eu vou dizer que o ano que eu conheci ele. Meu Faz apelido é muito Lades, tempo. tá? Pra quem não Lades. sabe, Eu que é não vou mais falar fácil o que ano, falar Ladislau. Porque senão eu falar igual a Beatriz, vão calcular quantos anos eu tenho. A gente fez um curso lá no Ceará, não foi? Foi no Ceará, a gente se conheceu na PFOS. De local de crime integrado. De local de crime. E tu tava na Força Nacional nessa Isso, tava na época, Força Nacional. que é outra diretoria. Exatamente. Aí depois dessa diretoria... Aí eu fui para a diretoria de política de segurança pública, trabalhar com projetos, com aquisições, licitações, né, como integrante técnico, e trabalhar nesses outros processos administrativos, e aí foi realmente um grande desafio, né? Até hoje né, até hoje é. Mas é importante que a gente tenha profissionais que passaram por essa área fim e adquiriram esse conhecimento atuando nessa área meio, porque quando a gente vai se ver diante de um processo aquisitivo, onde você vai adquirir um equipamento para perícia. É interessante saber quais são as especificações técnicas necessárias, o que você tem que exigir, né, daquele objeto para que ele seja eficiente, para que ele permita que o perito realize um exame de qualidade. Então, a gente precisa dessa integração, né, e dessa experiência em ambas as áreas. Eu acho que é muito produtivo. Também não dá botar uma pessoa que nunca foi operacional, exatamente. Ela nem vai entender. Ou que não conhece, ou não você chamar, por exemplo, alguém que não é perito, que não entende equipamento de perícia, e fazer uma aquisição voltada para isso, e né? que geralmente são aquisições milionárias. Os Exatamente. nossos brinquedos, eu adoro essa frase, nossos brinquedos são muito caros. Muito caros. Então, gente, a gente fez essa introdução aí pra gente ter uma noção, né, do que é a Senasp, também de quem são essas pessoas, quem são esses servidores que trabalham na Senasp. E vamos falar agora especificamente do Fundo Nacional de Segurança Pública. E o Manso, eu sei que aí é a pessoa. Manso, vamos conversar. O que é esse Fundo Nacional de Segurança Pública? Então, Carol, o Fundo Nacional de Segurança Pública é um instrumento que, como a nossa chefe disse, é até importante eu fazer uma breve apresentação aqui.
Eu sou lotado na diretoria de gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública. A titular é a doutora Camila Pintarelli, ela é uma procuradora do Estado de São Paulo, uma pessoa com amplo conhecimento na área de administração, ela é pós-doutora em Direito, ela já teve vários cargos de destaque aí dentro da própria Procuradoria de São Paulo, já foi a 02, então é uma pessoa que tem uma visão muito ampla, né, de gestão. E nesse contexto, eu digo para ti o seguinte, é como a doutora fala, esse Fundo Nacional de Segurança Pública é o maior instrumento de financiamento da segurança pública do país. E por que eu digo isso? Porque muitos estados, eles consomem muito com folha de pagamento e custeio das atividades. É a água, é a luz, o telefone, a internet, manutenção das viaturas e toda aquela questão de logística para a instituição funcionar. E em detrimento ali do investimento, esses recursos são consumidos, né? E acaba que as instituições elas têm uma deficiência muito grande de investimento. E é aí que o Fundo Nacional entra, mas entra com tudo, tá? Graças a Deus, a gente tem conseguido ver excelentes resultados. A doutora Camila, ela conduz os monitoramentos em todos os estados, porque é até uma exigência do Tribunal de Contas da União. E a gente faz essas visitas de monitoramento para poder compartilhar pessoalmente com as equipes que estão lá, poder dar aquele apoio, que a gente também tem redes de apoio que são interfederativas, e depois a gente pode comentar sobre elas. Então, o fundo é um fundo bilionário, tá? Eu ia falar, qual? Atualmente, a gente trabalha por ano, com algo em torno de 2,5 bilhões de reais. Isso aqui, para a realidade da segurança pública, ainda está muito aquém, tá? Estamos buscando novas fontes. A doutora Camila tem trabalhado muito nessa gestão com os parlamentares, com o próprio Poder Executivo, para a gente poder fortalecer e ter um incremento de receitas para fazer frente às despesas que a gente acaba ali arcando. Mas o Fundo Nacional de Segurança Pública é um instrumento realmente transformador. A gente vai aos estados, eu vou te dar um exemplo muito claro na perícia. Nós fomos ao estado do Rio Grande do Norte, foi uma grata satisfação ver que o Instituto Técnico de Perícia deles, lá da Polícia Científica, né, que agora mudou a nomenclatura. Que era a ITEP, né? Agora Polícia Científica do Rio Grande do Norte. É uma padronização que está acontecendo, né, nas instituições ao longo do Brasil dessa nomenclatura, que é um pouco variada, né? Isso, ele foi construído integralmente com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. E curioso lá, né, Lades, que a gente conversou com o secretário, a própria doutora Camila queria entender como é que realmente eles conseguiram fazer tão rápido esse instituto. E aí eles chegaram a um acordo entre as forças de segurança, como a Polícia Científica sempre ficou muito aquém daquilo que merecia para poder trabalhar com dignidade. E aí eles conseguiram um terreno, e nesse terreno foi edificado um prédio maravilhoso, dotado com as melhores tecnologias, com toda a estrutura, né, Lades? Verdade, muito moderno. E assim, com investimentos do fundo, onde outras áreas da segurança abriram mão num determinado momento para que isso fosse viável. Muito legal isso aí. Foi até o que eu perguntei, né? Como é que eles conseguiram, porque será que outras forças, né, não tiveram isso que... é fantástico. Nós conversamos... Eu não sei se seria para renunciar o dinheiro para que se concentrasse todo... né, no investimento da perícia. Nós conversamos com o Coronel Araújo, secretário de Segurança Pública lá, que foi realmente visionário nessa integração, porque é muito difícil as instituições abrirem, em um determinado período, mão do seu orçamento em prol de outra instituição. É isso que a gente precisa da integração da segurança pública, porque ninguém faz nada sozinho na segurança pública, né? A gente trabalha com o alinhamento das instituições. E lá no Rio Grande do Norte, eles foram, eu considero, pioneiros nesse sentido. Exatamente. Né, porque a Polícia Militar colaborou, os bombeiros, a Polícia Civil, todo mundo colaborou para que naquele ano, naquele momento, com aqueles recursos de quase 25 milhões de reais, né, Márcio? Isso. Recursos assim, significativos, né, fossem destinados exclusivamente para a Polícia Científica, o que vai beneficiar toda a segurança pública. E, claro, em outros momentos, né, terão outras instituições a serem beneficiadas ao longo do tempo. Mas só para as pessoas entenderem, a situação do Rio Grande do Norte era bem ruim, né, gente? Tu chegou aí para a época Eu passei para lá da força, em 2014 e em 2016. Tiveram dois episódios que eu passei lá, operações, isso. Fala e um realmente pouco como era, porque assim, era eu bem... poderia dizer que era uma das perícias mais precárias do Brasil, pelo que eu conheci à época. Tinha um número de peritos muito pequeno, uma demanda alta, um instituto ali caindo aos pedaços, mofado. A gente era acostumado a trabalhar com odor de cadáver em decomposição. E depois de um tempo a gente se acostumava. A gente nem percebe isso, né? Mas quando chegavam outras pessoas falavam, nossa, que fedor é esse? E a gente já não estava mais sentindo aquilo. Em 2016, quando eu estava chefiando a operação lá da perícia no Rio Grande do Norte, pela Força Nacional, teve um período em que a gente teve um setor lá que a gente estava trabalhando que foi interditado pela Vigilância Sanitária, né, e pelo Ministério Público por insalubridade. Nossa Senhora. Tal qual era a situação lá. Tivemos que procurar outras
perícias para fazer que não tivessem relacionadas àquele setor, né, devido a essa intervenção. E hoje, quando a gente se depara, fomos lá, né, visitamos, né, foi recentemente inaugurado, a gente vê uma perícia moderna, totalmente diferente, teve um avanço, assim, extraordinário. Eu olhei, gente, só pelas E o fotos do doutor, Instagram. lá, Marcos Brandão Guimarães, um excelente gestor também, né, que deu essa nova cara aí para a Polícia Científica do Rio Grande do Norte. Inclusive, mudaram até o nome, né, mudaram tudo, até o nome. Botaram agora no padrão, né? E muitos profissionais capacitados, né, fizeram concursos, Tiveram né? concurso, Passaram um bom período sem ter concurso. Teve uma época que tinha 30 e poucos peritos para o estado inteiro, era humanamente impossível atender essa demanda, né? Nossa, a gente fica feliz, né, Manso? Como é que tu se Claro. sente dizendo, meu Deus? Carol, bom demais. Isso conseguimos enche... aí mudar a realidade completa Claro. de um estado, né? Isso nos enche de felicidade porque a gente vê a materialização de todo aquele trabalho dos servidores administrativos que estão ali na área meio, que é o nosso caso agora. Sim. A gente não está na ponta, mas está tentando ali, de todas as formas, ajudar os estados a executarem esses recursos. Isso nos enche de felicidade. E a gente diz sempre o seguinte, que eles podem contar conosco sempre. Hoje nós somos uma grande equipe no Brasil, tá? Até muito por conta da gestão de 2024 para cá. Não que as outras tenham sido ruins, muito pelo contrário, foram ótimas. Mas de 2024 para cá, com a chegada do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo, com a chegada da doutora Camila Pintarelli, houve realmente uma revolução. Então, hoje a gente tem uma proximidade muito grande com os estados, a gente troca muitas experiências e a gente vem batendo recorde de execução, graças a Deus. Antes usavam uma expressão muito feia, chamada empossamento de recursos daquelas transferências obrigatórias, né? Uhum. E hoje a gente bate recorde atrás de recorde. Pra você ter ideia, em 2024 foram executados mais de R$1 bilhão das transferências fundo a fundo. Esse ano já foi batido esse recorde. E a tendência é que a gente chegue a mais de 1 bilhão e 200 milhões. Então isso é maravilhoso, né, Carol? Né, não, com certeza, é fantástico. A gente viu que pode falar, Lattes. Avançou bastante, desculpa. Essa gestão, né, do Dr. Sarrubo, junto com a doutora Camila Pintarelli. Que esteve em São Luís, né? Camila Pintarelli, estivemos todos aí, né, lá no CNC, que quase deixou ele Congresso Nacional de Criminalística, ela foi a presidente e esse aqui foi o vice. Ela vai na loucura e eu embarco. Não, é só presta assim. Vai dar certo. Eu falo as coisas faladas, aí, vamos fazer. Foi esse podcast lá. Aí ela vem com uma ideia muito doida. Aí ela vem compartilhar comigo, eu aceito. O contrário também, às vezes eu chego com uma ideia mirabolante pra ela, excelente, vamos fazer. E acontece, né, gente? Bom demais. Eu falo isso porque, assim, as atividades meio são chatas. E às vezes as pessoas falam, não estão fazendo nada, porque não vê o resultado. Aí você entrega uma situação dessa aí do Rio Grande do Norte e vê o quantas coisas vocês tiveram que articular, quantas coisas vocês fizeram para que aquilo ali acontecesse. Isso que você falou, Carol, é muito importante, do resultado do trabalho, né? Porque ele não é um resultado que ele é entregue de forma imediata. Isso. Né? Muitas vezes quando a gente vê na área fim, talvez o tempo de conclusão de um laudo, de conclusão de um inquérito policial, né? Pode variar de alguns dias, semanas, meses, ou até um período um pouco mais longo. Mas quando a gente trabalha com essa parte de licitações, de aquisições, gestão de orçamento, você vê o resultado a longo prazo, precisa ter uma continuidade, né? Então, muitas vezes, para a gente ver um objeto que foi adquirido por meio de uma licitação, chegar lá na ponta, chegar lá naquele laboratório, são 2 anos de trabalho. Isso, aí a ou até mais, em alguns casos esse menos, né? Que você precisa fazer de todo um planejamento, de toda a etapa do processo de avaliação, de consultoria jurídica, especificações, planejamento, vários artefatos, prospecção de mercado. Então, é algo realmente, assim, que leva um tempo para a gente ver resultado. Mas é o que faz a diferença. Mas tem. E não só na área de perícia, Carol, mas em todas as áreas a gente viu uma grande evolução. Por quê? A nossa diretora ela tem realmente uma visão muito ampla de gestão. Então, o que nós temos feito lá? Várias articulações por meio dessas redes interfederativas que foram criadas justamente para poder facilitar a execução desses recursos. Então, nós temos rede interfederativa de transferências obrigatórias, que é a transferência fundo a fundo, essa aí que viabilizou a construção do ITEP. Nós temos rede interfederativa de convênios e contratos de repasse, que é relacionadas às transferências discricionárias, essas que são ou com recursos próprios do Fundo Nacional, ou por meio de emendas parlamentares, né? Eu queria até que a gente falasse depois um pouquinho mais sobre as emendas. A gente criou também a possibilidade de instaurar câmaras técnicas orçamentárias, depois a gente pode tratar sobre isso, que é para mostrar onde é que estão os recursos. E aí a gente está fazendo isso no âmbito do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública. É uma temática extremamente relevante, né?
Exatamente. Vamos falar aqui sobre as receitas. Sim. As receitas do fundo. Isso, as receitas do fundo, elas são variadas, né? Nós temos desde fianças quebradas, que é quando aquela pessoa que está respondendo a processo penal, ou já com o processo penal concluído, ela de alguma forma quebrou aquela medida judicial que lhe foi imposta, para que, digamos, ela respondesse em liberdade por meio do pagamento de fiança e ela desobedece às determinações judiciais. Nós temos nossa principal fonte, que são as receitas de loterias, que representam aí por volta de 95% daquilo que o fundo arrecada. Isso eu não sabia. Pois é, eu olhei aqui e falei, nossa, eu não sabia. Graças a aposte na Mega Sena, viu? Pois se a gente aposta na Mega Sena, a gente está ajudando a segurança pública. Então, eu não gosto de jogo, mas agora eu vou jogar justamente para ajudar. Claro, eu não sabia, eu levei um susto também. Inclusive, façam uma fezinha aí na Mega da Virada, porque isso vai trazer muitos recursos pra gente. Gente, eu achei super interessante. Isso, é bem legal. Então, 95% das nossas receitas são oriundas das loterias. E uma coisa que trouxe um incremento, Carol, muito legal agora, foram os bets, né? Nossa, olha a novidade. Os bets. Apostem também nos bets, tá, gente? Com moderação, por favor. Com moderação. Não pode se endividar, pelo amor de Deus. Não pode comprometer o orçamento. Mas assim, eles são denominados legalmente de apostas de cota fixa, tá? Hoje existe uma regulamentação do Ministério da Fazenda para poder viabilizar que empresas se habilitem a fazer a execução desses jogos, dessas apostas. Então, é tudo legalizado. Existem órgãos de fiscalização aí que estão em cima para não ter mais a pirataria dos jogos, né? Porque antes havia empresas clandestinas. E também para poder, claro, arrecadar um pouco mais para a nossa segurança pública, né? Nós temos também a própria aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública gera uma receita para a gente. Nós temos também outra receita que hoje não é tão expressiva, mas estamos trabalhando para descobrir uma maneira de viabilizar mais, que é o perdimento dos bens de crimes praticados por milicianos. As milícias são cada vez mais comuns no país, elas atuam e o produto desse crime, se vier até alguma condenação, onde essa milícia perca produto do crime, isso também é destinado para o Fundo Nacional de Segurança Pública. É bem interessante. É bem interessante. E a gente está acostumado a ver a apreensão, né, por exemplo, de veículos de alto valor comercial, mansões e vários itens, né, que podem ir a leilão, né? Gente, essa é muito interessante, porque eu particularmente, claro, eu sou leiga nesse assunto, tá, gente? As perguntas que eu vou fazer, provavelmente que as pessoas também querem saber. Quanto à questão das emendas parlamentares? Então, a diretoria... Como é que funciona? Isso, a diretoria de gestão, Carol, ela faz toda a instrução processual meio, ou seja, quando a emenda parlamentar é aportada no Ministério da Justiça, ela pode ser aportada na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal, em qualquer uma das secretarias, mas a grande quantidade de emendas para a segurança pública, vamos dizer assim, 80% delas ou até mais, são aportadas lá para o Fundo Nacional de Segurança Pública executar. Então, como é que acontece? Nossas equipes de posse dessas emendas articulam com os parlamentares para poder ver se a gente vai executar na modalidade 30, que é convênio com os estados, 40, que é convênio com os municípios. Isso pode ser contrato de repasse também se envolver obras, ou então na modalidade 90, que é execução direta. E aí vai entrar o grande campeão hoje de execução, que é o nosso Compra SUS, porque a gente pode tratar mais detalhadamente. Não, com certeza. Que é para a gente poder adquirir e repassar esses objetos lá sem que o Estado tenha qualquer trabalho. Isso é bem bacana. Muito importante, vamos ter falado aí do Compra SUS, né, que é um programa de compras centralizadas ali, onde a gente busca uma maior eficiência, reunir todas as demandas da segurança pública para fazer um processo aquisitivo único, né, porque a gente sabe da dificuldade, do tempo que demora, e da capacitação necessária. A gente sabe que nos estados, né, se tem uma dificuldade muito grande de efetivo, principalmente na polícia científica, né? Onde a gente mal tem efetivo para área fim. A gente não tem nem para área fim. Aí você pega ele para botar na área meio, ele não sabe. E muitas vezes tem itens que são corriqueiramente adquiridos ali, e desde aqueles mais específicos em que é muito mais complexo você fazer um processo aquisitivo, é difícil você, às vezes, obter sucesso, ou muitas vezes, além de enfrentar vários desafios, judicializações, enfim, ainda tem a questão do preço, né? Então lá, hoje em dia, eu estou na Coordenação Geral de Licitações e Contratos, cujo coordenador geral é o Coronel Márcio Homem, excelente gestor, diga-se de passagem, né? Junto com todo o apoio da doutora Camila Pintarelli, eles têm transformado as aquisições e contratações de toda a segurança pública, inclusive da Polícia Científica, que tem sido muito beneficiada por ter tido um espaço, um protagonismo cada vez maior, né? A gente for olhar as aquisições que estão sendo feitas, a gente vê que nós temos várias atas disponíveis, né, onde os estados podem
aderir, né, e usar seus recursos ou até recursos do fundo para fazer as aquisições de acordo com sua necessidade. Então, nós temos equipamentos, desde itens mais simples e comuns, como viaturas, que às vezes atendem a necessidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica, viaturas específicas dos bombeiros também, há equipamentos, armamentos, apetrechos táticos, equipamentos cromatógrafos, né, os laboratórios, microcomparadores balísticos, viaturas para transporte de corpos, e por aí vai, dos mais variados itens. Elades, até falar aqui, agradecer a doutora Camila Pintarelli. A gente sabe o quanto ela valoriza a Polícia Científica. Certeza. Inclusive, essa semana a gente teve na Câmara de Deputados uma sessão solene de homenagem pelo Dia do Perito Criminal, Dia Nacional do Perito Criminal. E a doutora Camila, fantástica ali na fala. E eu acho também que essa sensibilidade do gestor é muito importante. Com certeza. Né, Lades? Tu acha que melhorou muito? Melhorou. Eu acho que a doutora Camila Pintarelli, com todo o arcabouço acadêmico que ela tem, toda essa formação, ela gosta muito dessa parte da ciência, da tecnologia, e ela naturalmente adquiriu um carinho, de uma certa forma especial, né, pela Polícia Científica, e tem nos apoiado bastante, né? Inclusive, nessa sessão solene, ela inclusive se pronunciou de forma favorável à valorização da autonomia da Polícia Científica, que é algo extremamente necessário, né? Que é até interessante a gente falar aqui, né, que é uma luta da perícia que já vem se arrastando por décadas, né? Isso. Onde a gente quer criar a Polícia Científica com a inserção no artigo 144 da Constituição Federal. Se Deus quiser, vai acontecer. A gente está aqui esperançoso. Estamos em Brasília também mobilizados aqui, Exatamente. Né? Eu, particularmente, a nossa PEC 76/2019. Pela nossa PEC. E, assim, eu achei fantástico. A gente só agradecendo aqui mais uma vez a doutora Camila, que não pôde estar aqui, porque está em outro evento. Então, vamos continuar falando do fundo, porque, gente, tem muito assunto desse Fundo Nacional, viu? Essa parte das emendas parlamentares que o Manso falou... Porque tu falou uma coisa, Manso. Tem uma equipe que vai atrás dessas emendas. Como é assim? Eu quero falar a parte operacional. Existe a emenda, o parlamentar pode escolher a modalidade em que ele vai aplicar essa emenda, né? Isso. Como é isso na prática? Eu quero falar da prática, gente, porque as pessoas querem entender na prática. Isso. Claro, vamos lá. Na época da estruturação da proposta orçamentária, as assessorias parlamentares da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, fazem essa interlocução com os parlamentares para tentar garantir essas emendas. Os parlamentares, o que eles querem ver? Aquilo ali se materializando em equipamentos, em serviços. Então, quando ele sabe que algum órgão executa bem, qual a tendência? Que ele aporte a emenda de acordo com o interesse que ele pretende atender de uma determinada categoria, ou equipar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, mas um órgão que consiga executar. Então, o parlamentar acaba vendo que hoje o Ministério da Justiça, especialmente por meio do Cumpra-SUSP, é um grande executor. Se a gente for para o convênio, na nossa Coordenação Geral de Transferências, né, voluntárias, a gente vê uma grande execução também. Então, de todo jeito ali, ele vai ser bem atendido. Isso tem feito com que os parlamentares cada vez mais aportem emendas lá no Ministério da Justiça, especialmente na Senasp, operacionalizados pela Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, e eles conseguem ver aquilo se materializando. E de forma muito rápida. Se for na modalidade 90, que é a modalidade direta, tem o Compra-SUSP, a gente já tem as atas de registro de preço, o parlamentar acerta com a nossa equipe e com a instituição a ser beneficiado o que interessa, aquilo é adquirido e é entregue no Estado. A grande vantagem dessa modalidade 90 é que ela é muito mais rápida, existe uma garantia muito melhor, e como se utiliza o Compra-SUSP, se tem uma garantia de comprar itens de qualidade num preço muito abaixo, devido ao ganho de escala que a gente tem. Por exemplo, se a Polícia Militar do Maranhão for comprar viaturas, vamos supor que no processo aquisitivo deles tem a necessidade de adquirir 50 viaturas. Quando a gente reúne a demanda lá na Senasp, a gente pode pegar uma demanda da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de todas as polícias militares do Brasil, das polícias civis, dos bombeiros, e trazer isso para uma escala de mais de 1.000 viaturas, por exemplo. E não é por outro motivo, né, senão esse ganho de escala aliado à competência das equipes e à atuação dos gestores, que a gente consegue uma redução significativa dos preços. Então, por exemplo, nós temos equipamentos, até equipamentos de perícia, cara, sendo adquiridos por 50% do valor usualmente adquirido por outras instituições. Então, quando o parlamentar olha as atas disponíveis, é como se
aquele gestor, né, que for fazer a captação dos recursos, pudesse oferecer um cardápio para que o parlamentar pudesse escolher. Olha, eu gosto mais de tecnologia, eu gosto da área de laboratório, então nós temos esses equipamentos aqui. Ele já sabe exatamente qual é o equipamento, qual é o valor, e já tem uma garantia de que aquilo ali vai ser executado de uma forma muito rápida, porque vai ser transferido, isso aí ocorre lá na Coordenação Geral, né, de Licitações e Contratos, CGLIC, né, que é coordenado pelo Coronel Márcio. Tem o Coronel Reis, né, do Bombeiro Militar do Maranhão, inclusive, que está responsável por essa pauta das emendas parlamentares da modalidade 90, né? E o que se tem é esse tempo recorde de entrega. Porque quando você transfere para o Estado, muitas vezes ele vai ter que fazer o processo aquisitivo, às vezes vai demorar 2 anos para essa viatura chegar lá. E o parlamentar quer que seja entregue. Muitas vezes, ali usando a modalidade 90, ela pode chegar em menos de 1 ano, em 10 meses. E muitas vezes, Carol, o parlamentar ele indica uma emenda e demora tanto a execução que terminou o mandato dele, às vezes ele não consegue se reeleger e sequer é chamado para quando eles vão fazer aquela entrega lá daquele equipamento. Então, assim, isso fica muito ruim, né? Porque ele indica aquilo ali, querendo participar daquela entrega, porque está colaborando com aquela instituição e, consequentemente, com a sociedade. E uma coisa que é importante pontuar é que a plataforma Compra SUSP, ela é literalmente uma prateleira de equipamentos. Então, hoje o parlamentar já é cadastrado ali, seus assessores também, eles já entram na plataforma, veem o que está disponível, com seus respectivos preços, montam o seu combo e aí já indicam a emenda parlamentar. Então, assim, hoje a gente consegue oferecer um serviço completo, com um preço muito acessível, uma entrega garantida, a praticidade de escolher isso aí e a rapidez na entrega, né? E a equipe lá do fundo faz tudo, até a fiscalização do contrato. Tudo. Quem está no Estado recebe isso como se fosse uma simples doação. A pessoa só precisa negociar, dizer, olha, tem com o parlamentar. Exatamente. O que ele precisa buscar o parlamentar, ver o que tem disponível e ver o recurso, né, que vai ser investido naquela área da segurança pública que ele destinar, seja polícia militar, bombeiro, polícia científica. Nossa, gente, bom para as pessoas saberem também, né? Sobre isso. O que mais a gente pode falar das receitas? Então, Carol, a gente tem trabalhado aí justamente na ampliação dessas receitas, porque, assim, a gente sofreu um duro golpe, né? O que eu digo que é um duro golpe? A desvinculação de receitas da União, ela ocorreu no final de 2024 e ela nos tirou cerca de 400 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. O que é isso? Essa desvinculação de receitas da União, ela já acontece há muito tempo, lá do começo dos anos 2000, porque cada vez mais há destinações vinculadas de receitas. Isso engessa o governo para ele fazer investimentos que ele entenda como prioritários naquele momento, porque o percentual livre fica pequeno. Então, pensando nisso, o que o governo central tem feito? Tem feito a desvinculação de receitas da União por meio de emendas constitucionais sucessivas. Em 2024, no apagar das luzes, foi publicada a emenda constitucional que criou uma abrangência maior para isso, e essa emenda constitucional atingiu as receitas patrimoniais, das quais fazem parte as receitas de loterias. E isso foi um duro golpe no fundo, porque a gente enviou uma proposta para o Congresso, quando estava prestes à aprovação, aí sobreveio essa emenda. Então, a gente não tinha como fazer nada, né? Isso foi bem no finalzinho de dezembro. A gente já entrou o ano com 400 milhões de reais a menos. Então, diversas ações que o Fundo Nacional ia proporcionar, que eram ações de execução direta, né, no caso da Senasp, porque, felizmente, isso não atingiu a transferência obrigatória, porque tem um dispositivo que faz essa ressalva, mas a gente acha que vai, agora na emenda 18, que é a PEC da Segurança Pública, a gente acha que vai conseguir resolver essa questão, porque houve uma articulação, inclusive, a doutora Camila foi convocada lá na Comissão de Combate ao Crime Organizado e fez uma palestra muito bacana mostrando para os parlamentares a necessidade de fazer essa desvinculação. E ontem a gente viu nas notícias que no relatório, né, do nosso deputado Mendonça Filho, ele já acatou que essa PEC 18 reverta essa situação. Então vai ser muito legal e a gente vai ter de volta um pouco daqueles recursos muito que a gente perdeu, né? E outra coisa importante é que os bets continuam no ascendente, né? A aposta de cota fixa, ela é uma receita ascendente. A ideia é que cada vez mais ela contribua com os recursos para a segurança pública. A gente sabe que é uma fonte perene, as pessoas não deixam de apostar, né? Eu só quero que não se viciem, tá, gente? Por favor. Né? Eu sei que o fundo é importante, mas mais importante é a saúde mental, né, e psicológica das pessoas. Mas a gente espera muito aporte de recursos aí para trazer boas novidades. Muito bom saber. Muito interessante, vamos falar sobre a PEC 18 e tudo, né? Essa PEC da Segurança Pública e tudo, porque além de
poder trazer algumas modernizações, evoluções que vão possibilitar mais recursos, né, para que o fundo continue avançando cada vez mais, a Associação Brasileira de Criminalística também está trabalhando para que ela venha abranger também a polícia científica, né? Para que ela venha contemplar também no artigo 144. Ótimo. Gente, é um assunto bem complexo. Se vocês olharem aqui, eles me mandaram um roteiro, aí eu falei, nossa, é complexo. Vamos falar, Manso, sobre essas modalidades de transferências. Isso. Como que funciona isso? Carol, isso é bem interessante, porque é o seguinte, na lei do fundo, que é a lei 13756 de 2018, que foi uma lei que revolucionou o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele é lá dos idos dos anos 90, mas de uma composição totalmente diferente. Em 2001, ele foi estruturado por meio de lei, que converteu medidas provisórias anteriores, tá? E aí deu um pouco de corpo para o Fundo Nacional, atribuindo novas funções, mas a virada de chave ocorreu no finalzinho de 2018, com a publicação dessa lei 13756. Essa lei, além de aportar receitas de loterias, que hoje são nossas principais receitas, ela trouxe importantes inovações. Uma delas é a transferência chamada fundo a fundo. O que é isso? Nossas receitas de loterias compõem ali 95% de todos aqueles recursos que nós temos para utilizar na segurança pública e 50% dessas receitas são transferidas obrigatoriamente para os estados. Essa transferência de recursos ela é disciplinada por portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Então, tem uma portaria, que é a 685, que tem os eixos. Esses eixos distribuem lá mortes violentas intencionais, melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública e combate à violência contra a mulher. Nesses 3 eixos são distribuídos recursos em custeio e investimento e os estados apresentam planos de aplicação desses valores para poder dizer em que eles vão gastar cumprindo esses eixos. Nós temos também portarias que normatizam como essa transferência é feita, como que vai ser a prestação de contas, como que o plano de aplicação vai ser analisado. E aí a gente tem toda uma formatação específica que garante que esses recursos sejam bem executados. E como eu disse para você, de 2024 para cá, a gente vem batendo recordes sucessivos a cada mês, é impressionante. Isso é fruto de toda uma construção de relação mais próxima lá com os entes, tá? Os profissionais de segurança pública hoje veem o Fundo Nacional como um instrumento realmente viabilizador da execução. Os nossos profissionais de segurança pública, que são oriundos dos estados, estão super capacitados e eles vão repassando essa capacitação por meio de vários eventos que a gente faz, tá? O fundo ele faz muitos eventos. Eu ia perguntar isso, vocês fazem esses eventos? Sim. Vários eventos, Carol. Nós temos eventos do Compra SUS que são específicos para as compras, né? Para os grupos de trabalho integrados, tem os pontos focais em cada uma das forças. Nós temos os eventos de transferências obrigatórias. Nós fazemos vários webinários, nós fazemos eventos presenciais nos estados. A gente agrupa essas demandas, leva também a solução e a apresentação de boas práticas dos estados que estão conseguindo executar bem, para que eles sirvam de cases de sucesso, inspiradores, e realmente tem dado muito certo. E outra modalidade, Carol, que é importante mencionar, é a aplicação por meio de convênios e contratos de repasse, né? A gente consegue, aquilo que não é de transferência obrigatória, a gente faz convênios ou contratos de repasse. Exemplo de convênio, a Senasp lança um edital, por exemplo, de câmeras corporais, porque as polícias, os corpos de bombeiros, cada vez mais precisam ter ali um equipamento que possa registrar suas ações para garantir segurança ao próprio profissional e à sociedade. Nesse contexto, foram lançados editais, vários deles durante os anos, tá? A gente tem um edital de câmeras corporais, já foram empenhados mais de 100 milhões de reais, vários estados participaram e foram habilitados. Então, por meio dos convênios, eles vão adquirir, tá, os equipamentos que fazem a gravação, armazenamento das imagens. Isso garante segurança jurídica, garante a materialidade da prova ali, né? Porque depois pode sofrer um exame pericial. E a gente já tem essas imagens. Nós temos também a construção de várias construções que atendem Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, a própria perícia, por meio de contratos de repasse com recursos próprios, que não são destinados por emendas. E, por fim, nós temos também a aquisição direta de equipamentos com dinheiro da Senasp para poder distribuir para aqueles entes mais necessitados, digamos assim. Exemplo, equipamento de menor potencial ofensivo, as chamadas pistolas de incapacitação neuromuscular. Então, a Senasp tem feito aí a distribuição de várias pistolas. Você tem ideia, ano passado a gente empenhou
quase 100 milhões de reais só em pistolas de incapacitação, outros 20 milhões em espargidores e outros instrumentos de menor potencial ofensivo, né? Ladislau talvez tenha até mais detalhes, porque ele é da coordenação, munições de elastômero, material químico, né? Pra gente falar assim, a coisa prática. Então, aquelas bombas de gás lacrimogênio, são instrumentos, né, que quando corretamente utilizados, muitas vezes eles evitam o uso da força mais letal e salvam vidas, né? Eles servem justamente para diminuir a letalidade da ação policial. E outra coisa que me interessou, até coloquei aqui, como é que funciona, Manso, esses grupos de trabalho? Então, a partir da ideia do Compra-SUSP, né, que já está na previsão da regulamentação dele, a instituição de uma interlocução com os agentes de segurança pública dos estados, para quê? Para discutir quais são as principais necessidades, discutir quais são as especificações técnicas dos equipamentos que os estados e as forças precisam, por quê? Em um momento anterior, nós tínhamos vários grupos dentro da própria Senasp, discutindo quais eram as necessidades dos estados, até porque existem vários profissionais dos estados trabalhando lá. Acontece que, como o país é de dimensões continentais, nós tínhamos algumas questões que não estavam muito acertadas, porque às vezes o profissional do Amazonas precisava de um tipo de viatura, o profissional do Rio Grande do Sul de outro. Ao passo que a Senasp comprava um tipo de viatura padronizada para todos eles. Hoje não tem mais isso. Hoje nós temos os grupos de trabalho integrado de cada uma das forças, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícias Militares, e onde são discutidos os critérios técnicos e as necessidades. E o Lades pode até complementar isso aí, porque ele atua junto a esses grupos, né, Lades? Quer explicar com certeza, um pouco mais? Sim. Lá na CGLIC, né, o Coronel Márcio deixou responsável por fazer esse acompanhamento do GTI da Polícia Científica, junto com o perito Douglas Tocantins, mais conhecido como Dr. Caramelo, né? O próprio? O próprio. Nessas reuniões periódicas, né, os peritos, né, um de cada estado, né, e mais perito da Polícia Federal, né, eles se reúnem para que possam discutir quais são as aquisições prioritárias para a perícia, quais são as necessidades, nas mais diversas áreas, química, toxicologia, local de crime, balística, perícia ambiental, medicina legal, e com base nisso, né, eu acho que isso trouxe uma evolução muito grande para as aquisições, porque elas passaram a atender de forma mais fidedigna as necessidades de cada instituição, como bem colocou o Manso, por exemplo, usando a realidade do Amazonas, né? Muitas pessoas não imaginam que uma grande necessidade é fazer o patrulhamento com lancha. Tá aí. Né? Interessante. E não mesmo. qualquer lancha, senão uma lancha blindada, né? Para resistir a tiros de fuzil, né? Que é uma ameaça constante que se encontra lá na região de fronteira, na região amazônica. E a gente tem, inclusive, realizado aquisições nesse sentido, né? Para disponibilizar essa necessidade, que às vezes não é a mesma necessidade que tem de patrulhamento de algum estado do Nordeste, por exemplo. Do Maranhão, então, por exemplo, não tem situações específicas ali de cada região, de cada instituição, mas quando a gente reúne esses grupos, a gente consegue ter um entendimento, panorama, né? a gente consegue chegar nesses itens, consegue reunir um número mínimo de especificações, de qualidade e fazer uma priorização, fazer um ranking para que a gente busque atender, né, a maior parte das necessidades, né, de todas as instituições. E, nesse sentido, a gente recebe o feedback, né, dos próprios gestores, né, que constantemente, né, passam isso daí, os agradecimentos, né, à nossa diretora, à equipe, né, e falam nos encontros, né, que realizamos periodicamente dessa evolução. Porque, como bem colocou o Manso, antigamente, imagine a dificuldade da Senasp de fazer uma aquisição padronizada que vá atender as necessidades de todo mundo. Sem a participação de quem está lá na ponta e quem vai receber, é impossível a gente conseguir o máximo de eficiência. Claro, e ainda tem um detalhe importante, Carol. Às vezes uma perícia, vou dar de exemplo aqui a perícia porque é a nossa área, né? Às vezes a perícia do DF tem o equipamento X e está precisando do Y, ao passo que a perícia lá do Amazonas já tem o Y e está precisando do X. Sim. Então, o levantamento dessas necessidades, ele precisa ser feito constantemente. Isso está sendo cada vez mais aprimorado. A gente tem conseguido ganhar na qualidade, na economia de escala. Então, hoje, não é por falta da existência de atas que não estão adquirindo. Seja por falta de recursos, e a gente está trabalhando isso logo mais à frente, a gente fala sobre a instituição das câmaras técnicas orçamentárias para buscar recursos, mostrar outras fontes de financiamento. E todas as polícias, corpos de bombeiros militares estão hoje conseguindo executar o recurso que tem ali com base nas atas que tem no Compra-SUSP.
Carol, muito legal o Manso falar dessa Câmara Técnica Orçamentária, né? Que está surgindo agora, né? E tem tido, assim, como modelo, né? Os GTIs. Muito bem sucedidos, né? E que fizeram, com certeza, uma revolução nessa questão das compras públicas. Então, acho que seria interessante o Manso falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, que é tão importante, né, Manso? E, ao mesmo tempo, tão desconhecido da maior parte dos servidores e da população, de uma maneira geral. Então, uma coisa que é importante é o seguinte, a gente precisa saber que tudo tem um ciclo, né? E pensando nisso, a doutora Camila, ela está fechando esse ciclo. Como? A gente tem grupos trabalhando para especificar as necessidades de aquisições. A gente tem grupos trabalhando para visualizar quais são os gargalos na execução dos convênios e contratos de repasse. A gente tem agora grupos trabalhando para saber quais são as fontes de financiamento da segurança pública, onde elas estão e como acessá-las, que isso é importante. A gente tem grupos trabalhando na logística, nós temos o glorioso Coronel Dantas, tá? É uma excelente pessoa, foi uma grande aquisição, ele já era lá da Senasp, mas de outra diretoria. A doutora Camila, reconhecendo ali as qualificações dele, o trouxe para poder coordenar a logística da Senasp, e com isso ele conseguiu também baixar significativamente, praticamente zerar os passivos com os estados, aquelas doações ainda lá da Copa do Mundo, ele assumiu uma missão muito difícil, né? Porque a coordenação geral de logística, né? É responsável por toda a logística do Ministério da Justiça. Todas as doações passam por lá. Todo o pagamento de diárias, de passagens, para garantir a funcionalidade das operações, do próprio serviço ali administrativo que ocorre na Senasp, passa por ele e já tinha uma dificuldade, né, de dar andamento a questões aí que tinham mais, até em alguns casos, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Gente, vocês é uma curiosidade, né? Quantas pessoas tem na diretoria, na diretoria do Fundo do Fundo da Segurança A nossa Pública? Diretoria hoje tem por volta de 220 servidores, né? Eu acredito que esteja nesse número. Isso tem uma variação, Carol, porque às vezes um servidor não é renovado, ou então chegam mais 2 servidores ali em outra coordenação geral. Então muita gente, há uma flutuação, mas regra geral quem está lá não quer sair. Só sai se realmente não houver a renovação por parte do Estado, porque a pessoa se qualifica, a pessoa tem uma interlocução com o Estado, ela ajuda os colegas do Estado na capacitação, porque acaba se tornando um replicador do conhecimento. Então é muito importante, o trabalho está sendo muito bem feito. E eu acho que a gente está alcançando resultados nunca antes vistos. A figura da doutora Camila pode até parecer que a gente fala demais, mas hoje ela é um expoente na segurança pública. Ela está em todos os lugares a todo momento. E perguntam como ela consegue, né? Porque ela não deixa de assinar nada. Ela quase não dorme, revisa todos os documentos, confecciona o que você imaginar de portaria. Então, assim, ela se dedica integralmente a isso. Ela pegou isso como uma missão de vida e realmente está transformando a segurança pública. E tanto é que ela é muito reconhecida por todas as autoridades no Brasil. Já recebeu várias medalhas aí. Manso, e esse podcast, ele também tem essa função da gente divulgar o que é feito. Porque às vezes a gente vive ali na nossa casinha e a gente não divulga isso. E eu falo divulgar, principalmente o podcast, divulgar para os nossos pares, para os outros peritos, que, como a gente estava conversando, quando a gente fala de atividades meio... Ai, meu Deus, estão lá, não estão fazendo nada. As pessoas não entendem o tempo, o ciclo, o processo que é, né? Então, por isso que eu faço, né, questão aí de falar isso no podcast. É importante, Carol, porque às vezes a gente está tão envolvido ali nas atividades, a gente se esquece desse papel importante, que faz parte da transparência da administração pública. Sim. Na verdade, eu acho que todos os nossos servidores temos a obrigação de prestar contas, de deixar claro, né, de informar a sociedade para que eles saibam onde é que os recursos estão sendo aplicados, qual a importância do nosso trabalho. E quando a gente conversa com muitos profissionais da área FIM, que estão mais distantes dessa área meio, porque também estão com um volume de trabalho gigantesco nas suas atividades e mal tem tempo para respirar, né, a gente percebe que quando a gente conversa e começa a mostrar, eles entendem de fato a importância do trabalho, porque é o que dá os meios para que ele possa fazer o melhor trabalho possível. Então, todo perito quer fazer uma análise pericial elaborada, com qualidade, com os equipamentos, os melhores equipamentos que têm disponíveis no mercado. E por meio do nosso trabalho, a gente disponibiliza os recursos, os meios, e faz a aquisição daqueles equipamentos que, diga-se de passagem, né, estão entre os melhores do mundo. A gente está adquirindo equipamentos assim, de altíssima qualidade, que lá na área FIM
né? O perito que estiver lá no laboratório vai utilizar Ele no vai local de sentir, crime. ele vai sentir a diferença, né? Porque para Com ele certeza. executar bem o trabalho, esse trabalho tem que estar bem feito pro dele, para ele ter Exatamente. condições É tudo de executar. interligado, né? A gente precisa também do apoio, do retorno dele sobre a Claro. aplicação, o uso do equipamento, como a gente pode melhorar constantemente os nossos processos. Lades e Manso, vocês estavam falando dos cases, né? Tem esses cases de sucesso. A gente... Sim. Me conta, eu quero, assim, eu acho que todo mundo quer saber. Me diga, por exemplo, um local que tinha, talvez seja, não adquiriam quase nada, talvez depois dessa estruturação de vocês melhorou. Me conte aí alguns casos. Carol, são tantos, mas são tantos. Assim, um que chame muita atenção. São tantos. Hoje o que eu falo com destaque na perícia, né, Lades, realmente é o ITEP, tá? Que a gente falou Por agora. que o ITEP é tão importante? Por que a construção Ele é o do prédio é maior tão case. importante? Primeiro, as condições eram precárias mesmo. Realmente, eu só vi através de fotos, né? muito Na Força difícil. Nacional sempre Precário. mostravam pra Isso. gente como Os era. peritos se queixavam muito. Hoje, eles têm um prédio estruturado, Uhum, tá? Tem a separação do IML, separação da perícia criminal, uhum. tem tudo que você imaginar de modernidade naquele prédio tem. Equipamentos de ponta. Nós temos ali todas as divisões periciais muito bem organizadas. Uhum. Esse realmente é um case de sucesso. Com certeza. De uma execução trabalhada a várias mãos, de uma execução que vai trazer qualidade para a sociedade e mais. Escolheram um terreno que fica localizado numa comunidade carente. Nossa. E isso fez com que outros órgãos se interessassem por conseguir terrenos ali próximos, e parece que a defensoria, inclusive, né, que já está sendo instalada ao lado, né? parece que falaram alguma coisa em Ministério Público também, isso traz dignidade para aquela sociedade, porque a partir da ocupação do Estado ali, a gente tem realmente uma mudança de percepção. São prédios novos, bonitos, que dão dignidade para o atendimento do cidadão, dão celeridade, porque agora tem profissionais trabalhando mais felizes, Exatamente. né, em harmonia, dotados com equipamentos que são necessários. E lembrar que esse atendimento é voltado também para as pessoas que são vítimas de agressões, de um acidente de trânsito que precisa passar por uma perícia. Muitas pessoas, muitas mulheres, né, e até crianças que são vítimas de violência sexual precisam de um espaço que traga acolhimento, que venha minimizar todos aqueles danos ali que já foram sofridos, que possa realmente fazer algo sem ferir mais, sem expor, um espaço sem, digno, né? mais a violência. Outro caso de sucesso Assim que recentemente, Carol, a gente visualizou em uma visita de monitoramento ao Paraná, né, Lades? Isso. A gente viu quão importante é ter o equipamento certo no local certo, porque Sim. houve um incidente com a explosão de uma indústria de fogos de artifício. Então, foi do avião ou foi da explosão que eles fizeram a perícia para poder identificar os corpos por DNA, né? Então, o que acontece? Que tinha no local eram vários restos mortais, né? E aí, aquilo ali, as famílias querem uma resposta. Sim. E aí, quando a perícia consegue dar essa resposta de forma muito rápida, muito eficiente, isso nos enche de orgulho, né? Porque a gente vê que hoje tem uma perícia estruturada, dotada de equipamentos, com pessoal qualificado, com remuneração digna. Com certeza. E isso nos deixa, assim, mais tranquilos, né? Para saber que a resposta está sendo dada para a sociedade, né? E em estados menores, Paraná, né, já é um estado mais estruturado. Nos estados menores... Olha, tem um outro estado que eu acho que é tem? digno de nota também, que evoluiu muito ao longo dos anos na perícia, que é o estado de Sergipe. Eu passei por lá também pela Força Nacional em 2014, passei depois em outras situações, em atuações mais rápidas da Força Nacional, ou então em capacitações e treinamentos, e eu vi que quando eu passei em 2014 eu fiquei realmente abismado, porque nunca tinha tido concurso público para perito na lá, história na verdade, do estado. Um baixíssimo Então, efetivo, né? Eles, acho que a primeira turma, acho que tomou posse, se eu não me engano, em 2015 ou 2016, e aí começaram a revolucionar a instituição, profissionais qualificados, muito empenhados, e quando eu passei por lá em 2014, o Instituto de Criminalística era um galpão à beira de uma rodovia, algo assim lastimável, era assim, algo que eu considerava como uma perícia quase que inexistente, com pouquíssimos profissionais ali que não tinham capacidade de dar conta da demanda de forma adequada e com a qualidade que a perícia exige. E hoje também eles estão num prédio que é muito mais moderno, né, com laboratórios mais avançados de informática, de balística. O laboratório de balística deles, com a implementação lá do SINAB, completo, laboratório fantástico, produzindo muitos resultados, e foram fazendo mais concursos, né, e aumentando o efetivo com profissionais qualificados. Então, acho que é outra perícia também que também utilizou muitos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, né, para poder se modernizar e avançar bastante.
Então, temos aí 2 casos do Nordeste, né? Sergipe Exatamente. e Rio Grande do E um Norte. caso curioso lá de Sergipe que ele está falando, Carol, é o seguinte, doutora Camila teve uma visitação lá, uma visita de monitoramento, e ela ficou realmente encabulada. Por quê? O que foi informado é que o orçamento destinado do Estado para investimento era praticamente zero. E o Fundo Nacional de Segurança Pública tinha um orçamento que era, acho que 10 vezes esse valor para investimento lá, sabe? Uhum. Então, o que acontece? Por meio desses investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública, isso está mudando a realidade do Estado. Perfeito. E profissionais muito competentes também na área de captação de recursos, execução. Tem a Fabiana lá na secretaria que faz um excelente trabalho lá, sempre captando recursos, conseguindo executar. E servindo até de exemplo, né, para outros estados que têm essa dificuldade. No Pará, por exemplo, a gente teve lá esse ano também, viu tanto que o Estado modernizou, seja o Centro de Operações Integradas, né, onde eles fazem todo o monitoramento, tem uma central de atendimento e despacho, investiram em tecnologia, seja com câmeras, seja com monitores de última geração, computadores novos, montaram equipes de atendimento, conseguiram equipar as polícias militares, corpo de bombeiros. Então, assim, é uma infinidade, Carol, de acontecimentos em todas as áreas da segurança pública do país, de verdade. Fantástico. E é por isso que a gente sempre fala que o Fundo Nacional de Segurança Pública é o maior instrumento de financiamento de segurança pública. Agora, imagina, se isso já é feito com cerca de 2,5 bilhões ao ano, o que seria feito aí se nós tivéssemos 20, 30 bilhões ao ano? Seria Com uma certeza. verdadeira revolução na certeza. segurança pública. Levaria Né? a segurança pública do Brasil a outro patamar. Com certeza. Por isso Nossa, que é tão importante a gente constitucionalizar. Assunto. Vamos ver aqui. Vou colocar os assuntos mais, né? Vamos falar aqui sobre os projetos do Fundo Nacional de Então, Segurança. O Fundo Nacional, Carol, tem diversos projetos, né? A gente atua aqui em várias situações. Vamos lá. Como a gente combate a violência contra a mulher, há um termo de execução descentralizada junto ao Ministério das Mulheres. Para quê? Para construir casas de atendimento a essas mulheres, que são denominadas como Casa da Mulher Brasileira. Sim. Então, há uma previsão de que sejam investidos mais de 300 milhões de reais ao longo de alguns anos, né? A gente inicialmente previa 4 anos, a gente acha que esse prazo vai se dilatar um pouquinho, porque houve também mudança de gestão no Ministério, e aí até a nova gestão se apoderar disso. Mas, enfim, é um investimento vultoso, financiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, tá? Que vai dar dignidade a essas mulheres, que a gente sabe que hoje, em razão até da liberdade de expressão das redes sociais, as mulheres estão denunciando mais. Então, vários influenciadores, influenciadoras, várias mulheres hoje, com muita expressão na sociedade, têm incentivado que seja denunciada essa violência. Consequentemente, os casos têm sido revelados, né? Sim. E para dar atendimento a esses casos, a gente precisa de estruturas adequadas, que sejam realmente voltadas a esse atendimento especializado. Então, essa Casa da Mulher Brasileira reúne diversos serviços que são colocados à disposição da mulher vítima de violência doméstica. E realmente é um projeto fantástico. Outro projeto fantástico são os Convives, Centros de Convivência pela Vida. Foram selecionados... Isso daí eu nunca nem ouvi falar. Pois é, Carol, isso é Convive, relativamente... como é que é? Convive? Convive, são Centros de Convivência pela Vida, né? Nossa, não conhecia. Esse projeto ele começou lá no Pernambuco, denominado de Compaz, Centro de Convivência pela Paz. O governo federal achou interessante a ideia, resolveu disseminar, lançou um edital pela Senasp lá, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, selecionou 30 municípios com vários critérios de análise populacionais, incidência de crimes, fragilidade da população, IDH, e por meio desses critérios objetivos selecionou 30 beneficiários para receberem esses valores, que são para a construção de equipamentos públicos, que vão agrupar Defensoria, Ministério Público, aulas de reforço para as crianças, Nossa, que prática de interessante, esporte, gente, eu não conhecia. acolhimento psicológico, né, para ter todo um atendimento psicossocial ali daquelas comunidades carentes. E esses centros de atendimento, eles serão instalados em locais onde o índice de criminalidade é muito alto, para poder mudar a realidade daquilo ali. Já tem muitos, tem? Então, hoje a gente tem 30
convênios firmados, que na verdade a gente chama de termo de compromisso, eles estão no PAC, né? Então a denominação legal virou termo de compromisso, ele é como se fosse um contrato de repasse que envolve obra, mas com o nome de termo de compromisso. E eles estão naquela fase inicial de avaliação pela Caixa, né? Que é a mandatária da União, para projetos de engenharia. Eu vou até olhar, vou até É procurar bem sobre interessante isso. Também o fundo vai fazer aporte de mais de 500 milhões de reais Nossa, nisso ao muito longo dos anos, interessante. à medida que os estados conseguirem fazer essa execução. Isso aí é outra coisa que muda a realidade. Por quê? A gente entendeu que segurança pública não é só repressão, não é só investigar depois que acontece, e sim você inibir que ela aconteça. E isso acontece como? Por meio da inserção do Estado nas comunidades, onde a situação é mais crítica, para poder mudar a realidade daqueles jovens ali e também daqueles adultos. Por quê? Porque lá ele tem um atendimento psicológico, às vezes a pessoa está procurando emprego lá, ela já pode ser encaminhada por meio de alguma entidade que cuide, né, ali de oferecimento de vagas de trabalho, de postos que possam deixar essas pessoas ocupadas. Aula de reforço para a criançada não ficar ali, a prática de esporte que também dignifica muito o ser humano e dá caráter. Então é um grande investimento lá. Nós temos vários investimentos do fundo também, projetos. Em parceria com a Polícia Federal nós temos o projeto que é de imageamento de imagens via satélite, né, que é o projeto Brasil Mais, é um projeto extremamente relevante. A gente gasta algo em torno aí de 70 milhões de reais ano. A Polícia Federal administra esse sistema. E todas as entidades de segurança pública têm acesso por conta de acordos de cooperação técnica. Então, eles conseguem visualizar por satélite de alta definição se está tendo desmatamento, se tem plantação de tóxicos, né? No caso de maconha, de outros tipos de plantas que sejam destinadas à fabricação de drogas. A gente tem diversos projetos aqui. Eu posso enumerar uma dezena de se a gente projetos, for falar né? tudo que o fundo Né, faz, a vai gente passar o tá- dia inteiro aqui gravando, na verdade. A Então, gente está colocando mesmo de só diversas, né, que as são as pessoas sabendo que atividades tem aí. muita O coisa. do Brasil Mais, que o Manso colocou, é muito importante, porque é utilizado por todas as instituições de segurança pública e é muito importante também para a polícia científica, principalmente na parte dos crimes ambientais, né, Manso? Claro. Para as demais. perícias em áreas de queimadas criminosas, de mineração ilegal, ocupações ilegal de terra, enfim, tem uma infinidade. Né, de aplicações que permitem imagens de altíssima qualidade, né, e extremamente recentes, que permitem ver, inclusive, um histórico, né, de acontecimentos em determinadas localidades. Você tem ideia, Carol, esse sistema de imageamento que a gente chama, ele tem uma parte no contrato que ele consegue colocar uma imagem como se você estivesse a 30 centímetros de distância. Olha que interessante. Nossa. Então, digamos que a polícia esteja num caso de investigação lá no meio da Amazônia. E aí os traficantes estejam ali abrindo uma mala com dinheiro ou fazendo a preparação da droga. Por meio desse satélite de imageamento, a polícia consegue pegar essa imagem com a precisão de como se estivesse a uma distância de 30 centímetros. Então, eu tô vendo aqui a coisa. Então, você consegue produzir e tem a prova algoritmos, material, inclusive, que conseguem identificar o padrão, por exemplo, de plantações de maconha no meio da floresta. Nossa. É interessantíssimo, viu? E financiado com recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública e à disposição das instituições de segurança pública que têm um acordo de cooperação técnica, né? Nossa, mas assim, o que vocês, no caso, vocês olham como o maior desafio dos estados hoje, que ainda não estão conseguindo executar esse orçamento? Carol, na nossa percepção, o maior desafio está em ter equipes técnicas qualificadas para atuarem na área meio. Sim. Por conta disso, a nossa diretora, ela criou essa metodologia de preparar as equipes dos estados. Sim. Não deixar só a preparação lá na Senasp, porque o gargalo continua no estado. Sim. E não é que os estados não tenham interesse, é porque as gestões mudam, o efetivo é baixo, realmente eles enfrentam Tem questão muitas de lei da dificuldades. responsabilidade fiscal, que Claro. muitas vezes impede que muitos estados realizem concursos públicos e aumentem seus efetivos de forma adequada. Existem diversos desafios enfrentados pelos estados, né, que acabam refletindo nessa dificuldade aí de gestão, de execução, de captação de recursos, gerenciamento de projetos. E aí volto naquele ciclo que eu te falei. Então hoje a gente tem capacitação, tá? Seja presencial, seja à distância. Sim. Então
As presenciais, o Fundo Nacional de Segurança Pública custeia o deslocamento das pessoas com diárias e passagens para a participação dos eventos. Ou seja, então, hoje não tem mais custo desculpa, zero né? para os estados. Basta liberar o profissional e autorizar, né, que quem vai se beneficiar com isso é o próprio estado, a própria instituição. Nós temos os webinários, tá? Digamos que aquele profissional ele não podia participar presencialmente, mas aí nós temos também esse sistema de webinários, são constantes. Todos os meses nós temos reuniões das redes interfederativas, seja de transferência fundo a fundo, seja de transferências voluntárias, né, que são os convênios e contratos de repasse. Nós temos toda uma preparação de qualificação e logística, que foram criadas também essas capacitações. Então, a rede interfederativa de logística também existe. Agora, a nossa também Câmara Técnica Orçamentária, no âmbito de todas as forças de segurança. Então, a gente realmente está fechando o ciclo. Eu acho que está sendo uma gestão muito, mas muito exitosa. Digamos que a gente está anos-luz, né? Do que a gente vivenciou alguns anos atrás. Perfeito. E sem qualquer demérito aos gestores que passaram. É porque realmente essa gestão é visionária. Enxerga lá na frente, conseguiu captar quais são os principais gargalos que impedem a execução dos recursos, né? Com certeza. Perfeito. A gente espera que essa evolução possa permanecer. Claro, claro. A gente torce para que só continue. Se beneficia com isso. Com certeza, gente. Já estamos aí com 1h10. Se a gente deixar o tema o dia todo... É o dia todo. Fácil. Vamos aí às palavras finais. Mas antes disso, Carol, é importante lembrar de um detalhe, já que o podcast tem um clima assim, um pouco descontraído, você sabe que o Manso ele tem um dom artístico, não sabia não? Gente, ele é muito conhecido lá gente, na peraí. Ele me disse que ele nunca tinha gravado um podcast. Não foi, Lattes? É verdade. Nunca tinha gravado. Parece que ele já grava há anos, né? Ele parece que já grava há anos. Eu nunca gravei um podcast. Tá sendo uma coisa inusitada para mim e, assim, muito legal, tá? Tô gostando de participar, porque é um bate-papo bem descontraído, são assuntos relevantes. Tem muita gente que às vezes está ali assistindo e não sabia de determinada informação. Eu não sabia. Então, e olha que a Carol ela é bem envolvida nas pautas da segurança pública, da perícia. Eu sou viciada em podcast, gente. Eu não só gosto, eu sou viciada em podcast. E as redes sociais, elas têm favorecido muito essa disseminação de conhecimento e de uma forma muito descontraída. Às vezes você tá no carro, você tá escutando. Isso, tá no carro, tá na academia. Carol, eu tô tomando banho, tô assistindo podcast. E aproveita e pede pro pessoal aí, dar aquela curtida. Gente, compartilhar. Olha, tem que curtir e compartilhar. Gente, curtam, compartilhem, sigam o nosso canal. Vamos agora intensificar 2026, tá? Os podcasts. Tava bem parado em 2020, esse ano, mas ano que vem vou voltar com vários assuntos. Toda vez que eu estiver aqui em Brasília, viu, Ladislau, faremos um podcast com assuntos aí de interesse da nossa categoria. A gente ainda quer gravar com a doutora Camila Pintarelli. Isso. E o coordenador-geral de licitações e contratos, Coronel Márcio Amo, que infelizmente não puderam estar presente hoje. Eles estão convidados, tá? Para o próximo. Carol, pra você ter ideia, eles não param, porque assim, a doutora viaja quase todas as semanas para fazer entregas, né? Então, assim, além dos monitoramentos, são feitas muitas entregas. Um dos projetos importantes lá do fundo é um projeto chamado Manejo Integrado do Fogo. Então, a gente, para mostrar para os estados que a gente consegue recursos com fontes alternativas, nós desenvolvemos um projeto que atende os biomas Pantanal e Cerrado por meio da equipagem dos bombeiros, né? E, consequentemente, das brigadas voluntárias ali que estejam credenciadas pelos bombeiros. Então, a gente estruturou um projeto sob a coordenação da doutora Camila e a interlocução dela com o BNDES e nós conseguimos 150 milhões de reais que, de forma muito rápida, teve uma tramitação no BNDES com recurso do Fundo da Amazônia. Esse valor foi liberado, já foi todo empenhado e já está sendo entregue agora, coisa de meses. Então, a gente vê a efetividade, a gente não só fala, não é no nível de discurso, é no nível prático. Ação. Inclusive, hoje ela está fazendo entrega, ontem ela estava fazendo entrega. Perfeito. Muito legal isso, está sendo bom participar. Espaço, né? Na agenda dela é difícil, porque são muitas atividades. Mas ela tem total interesse, me mandou aqui como representante e pediu para avisar que na primeira oportunidade ela quer ser chamada novamente. A gente vai conhecer. Carol, para encerrar, podia ter o rap do Manso, né? Gente, calma, é porque a gente parou. Peraí, o rap... Porque aqui, gente, eu falo muito que os peritos, eles têm muitas habilidades. Muitos artistas. Só o que tem artista dentro da perícia. Oh, meu Deus. Carol, a gente sempre tem uma brincadeira, né? Que a gente faz os eventos, a doutora Camila é a primeira que fala, Manso, manda um rap pra eles. Porque eu fico empolgado, especialmente em festas, e aí ela fala assim, vai lá, manda o rap, eu vou improvisando na hora, sabe? Não sei se chega a ser um dom ou se é muita besteira que eu falo, mas enfim, a gente gosta, né? É, legal demais.
E aí a gente vai ter que mandar um rap aqui para o Fundo Nacional, né? Sim. Então vamos lá, mas vai ser pouca coisa para não inventar demais, tá? Senão a gente estraga o podcast. Vamos lá então, hein, ó. Vamos lá? Vamos gravar então. Se liguem, meus amigos, prestem muita atenção. O Fundo Nacional está provocando uma revolução. Todo mundo está gostando, está pagando para ver. Executem seus recursos, vamos nessa, eu quero ver. Todo mundo está equipando, está gastando demais. Vamos comprar equipamentos para produzir muito mais. Eu quero ver agora, Carol, no que eu vou te falar. Vou terminar a minha parte e o Lades vai completar. Ah. Aí lascou. Eu mal sei cantar parabéns pra você. Deu, né? Se eu cantar parabéns pra você, acaba a festa. Por isso que eu deixo pra cantar no final. É isso aí, gente. Aqui só Amigo, tem artista. você arrasou. Só tem artista, cara. Amigo, arrasou. Obrigado, viu? Obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Muita gente precisa ouvir isso. Eu, particularmente, como eu falei, Manso, eu não conhecia, né, tão bem quanto... Eu não conheço tão bem, mas já abriu minha cabeça para eu saber que algumas coisas existem. E vamos aí até o próximo podcast, gente, que eu espero também que seja aqui em Brasília. Agradecer a oportunidade, viu? Quero agradecer a todos os nossos parceiros, a PCF, a ABC. Também agradecer ao Coordenador-Geral de Licitações e Contratos, Coronel Márcio Homem, a doutora Camila Pintarelli, a todos os outros gestores, né? O Coronel Dantas, a doutora Michele, a doutora Keila, né? Agradecer a todos eles. E também ao nosso ministro, doutor Lewandowski, né? Claro. Pela oportunidade da gente poder trabalhar, né, Manso, em prol da segurança pública, porque a gente vê que é uma grande oportunidade, não só do ponto de vista pessoal, no crescimento que a gente tem profissional e pessoal estando lá dentro, mas de fazer parte dessa mudança, né, dessa melhoria significativa para a segurança pública. Então é isso, gente. Até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.